Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez ao vivo, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, né? O canal Aposta para Chamael. Estamos aqui novamente, né, para fazer uma live explicativa para vocês aí, todos, sobre o que é o ostracismo e os danos que ela causa nas famílias, né, e na própria comunidade. Né? Porque as famílias que têm esse problema também fazem parte da comunidade, então isso também gera problemas à comunidade. A gente vai fazer uma live aqui bem rápida, não vai ser uma live muito estendida, a gente vai só mesmo explicar, né, para vocês o que é o ostracismo, porque nem a gente mesmo que estava lá dentro, né, não sabia o significado da palavra ostracismo, a gente só ficou sabendo após a saída, né? Então, a gente vai fazer aqui uma live, a gente vai mostrar aqui dentro do KS de 1981 para vocês alguns pormenores, né, do que a organização Testemunho de Jeová, né, ela usa para poder justificar o ostracismo, né, para poder endossar o ostracismo entre as famílias. Eu quero agradecer o pessoal que está nos apoiando aí, né? Muito obrigado mesmo pelo apoio. Isso é gratificante, né? Os que estão abraçando aí a nossa campanha, né? E os que ainda não abraçaram ainda, eu peço que abracem, porque é uma campanha que vai beneficiar muitas famílias ao redor do mundo. Nós não estamos fazendo aqui só para o Brasil, não. Nós estamos fazendo isso a nível mundial, né? Então, que isso seja... que todos possam abraçar essa causa. Tem aqui hoje, né, a minha querida Ruth, direto da terrinha, direto da Bahia, mais uma vez aqui comigo. Muito obrigado, Ruth, pela sua presença. Nada, boa tarde. E o meu amigo, né, que agora eu conheci há poucos dias, mas já é um irmão para mim, né, que teve essa ideia magnífica de fazer esse projeto, essa petição, né, para que as pessoas possam deixar a sua assinatura, para a gente poder conseguir dar um basta ao ostracismo. Meu amigo Fabiano, né, muito boa tarde, muito obrigado pela presença, meu irmão. Prazer estar aqui também nesse canal com você, com a Ruth, com as pessoas que estão acompanhando aí do mundo todo, né? E está sendo mais do que algo, do que um peso, que muita gente fala, mas é um peso, tem que trabalhar, fazer algo assim, muito pelo contrário. Sendo muito prazeroso. A energia que a gente está recebendo, né, de todas as pessoas que estão conseguindo colocar para fora o que sentem e se expressando, inclusive, nessa petição. E eu digo o seguinte, essa ideia não é minha, essa ideia estava no inconsciente coletivo, eu só captei ela, coloquei, esbocei, joguei ela para a materialidade aqui, as pessoas abraçaram, então essa causa é de todos os que abraçaram, essa ideia é de todos os que estavam aí sofrendo, ansiosos, traumatizados e orando para que algo começasse a ser feito. Com certeza, meu amigo, com certeza. É uma ideia magnífica, né? Volto a ressaltar, né? E espero que todos abracem essa causa. Né? Muitos que nem conhecem, né, a organização estão abraçando essa causa, isso é muito bom. Né? Principalmente, igual a mensagem que a gente deixou hoje, né, nos grupos, né, as pessoas que honram suas famílias, né, que prezam esse dom dado por Deus, né, que é o maior presente de Deus em nossas famílias, né, as pessoas que honram suas famílias, que possam abraçar essa causa, né, que possam deixar lá a sua assinatura, o seu depoimento, né, e nos ajudar. Pessoal, eu quero estender aqui uma boa tarde ao pessoal que já está aqui no chat, né? Deixa eu só dar uma puxada para cima aqui, que já tem bastante gente aqui. Meu amigo Tricolor, que está sempre aí nos apoiando, muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Minha querida Lua, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença. Minha querida professora Patrícia, saudades imensas da senhora. Qualquer dia quero encontrar e dar um abraço, muitas saudades, muitas saudades. Que Deus abençoe e tenha um 2024 excelentíssimo. Não só a senhora, mas todos nós, né? Temos um 2024 excelentíssimo.
Meu amigo Nando, o homem do piseiro. Seja bem-vindo, meu parceiro. Tamo junto. Deixa eu ver. Gretchen Jensen, direto da Califórnia, nos Estados Unidos. Olha só onde nós chegamos. Muito obrigado pela presença, minha querida Gretchen Jensen. Um grande abraço a todos aí da Califórnia. Tamo junto. Alessandra, muito boa tarde, minha querida. Seja bem-vinda ao canal. Se você ainda não for inscrita, Gretchen, se também não for inscrita, se inscreva no canal aí. Ajude nós a poder chegar a mais e mais pessoas com essas informações. E com a nossa petição também. Mais e mais pessoas possam abraçar essa causa. Então é isso aí, pessoal. Eu vou começar aqui com o KS. Eu acho que a gente vai sumir da tela. Deixa eu ver aqui se a gente vai sumir ou não. Deixa eu botar aqui para nós ver o que vai acontecer. Não. A gente vai dar uma sumidinha da tela. Mas tá dando para vocês ver certinho aí, bonitinho aí? As letras, tá dando para ver certinho? Se não, qualquer coisa eu aumento. Estou vendo uma tela preta só aqui. Não sei se é o meu celular que está com problema. Eu também não estou vendo nada ainda. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Acho que eu tenho que abrir aqui. Aí. Tá. Apareceu aí agora? Agora foi. Sim. Beleza. Uhum. A letra tá boa para ler? Porque essa letra aqui é meio... Por causa de tá ser boa. antigo, eu que não enxergo nada mesmo, mas ela tá boa sim. Tá bom, né? Beleza. Eu vou mostrar aqui o pessoal que realmente é o KS 81, né? Porque sempre tem os defensores da seita que vêm aqui nos bombardear, então é bom a gente deixar já matar o coelho com a cacetada só. Calma aí, pessoal. O meu PC hoje ele tá meio redumão. Tem que dar umas broncas nele que tá meio redumão. Um instantinho, eu já chego aqui para vocês. Aí, pessoal, a capa do KS de 1981, né, é uma capa bem simplória, bem simplesinha, né? Tá aí o nome, prestai atenção a vós mesmos e a todo o rebanho. O texto antigamente era Atos 20, 28, né, era o texto base do KS antigamente, né? E esse também foi o texto de 79, de 77, né, que foi o primeiro, e o de 79 que é o segundo, né? Então tá aí para vocês verem, KS de 81, né? Tá aí para não ter dúvidas, né? Os defensores da seita da organização Testemunho de Jeová vir aqui dizer que nós estamos mentindo. Tá aí para mostrar para todo mundo aí, para não ter dúvida que é realmente o KS. Não tem nada aqui editado, é ele mesmo, entendeu? É ele mesmo que está aqui, é o original de 81 que está aqui. E vamos lá, né? Vamos mostrar para vocês aqui o que nós vamos mostrar para vocês aqui hoje. Vou chegar aqui na página 49. Só um instante. Aí nós vamos mostrar para vocês aqui o que é o ostracismo. Né? Vamos explicar para vocês na área endossa o ostracismo, né? E qual que é a desculpa que ela usa para endossar esse ostracismo. Visto que em outras lives, né, eu já mostrei para vocês aí, né, em outras oportunidades, né, o porquê que a seita Testemunho de Jeová endossa tanto o ostracismo. Mas é sempre bom a gente estar mostrando às pessoas e explicando, né, o porquê disso. Aqui. Tá, página 49. Aí, ó. Por que a denunciação é correta? Né? Novamente, eu venho aqui dizer para vocês, pessoal, que a nossa intenção não é dizer que a denunciação é errada. A organização Testemunho de Jeová ela tem total direito de dissociar quem eles quiserem. Né? Quem eles acham que não está cumprindo com as normas da organização deles. Assim como acontece no parque aquático, que você é sócio, se você deliberar, né,
as regras que ali estão, você com certeza vai ser expulso daquele ambiente. Na escola ou na faculdade, se você deliberar, né, se a diretoria ver que você não está cumprindo com os deveres de aluno e deliberar as leis, concordemente você vai ser expulso. Né? E não muito importante, mais importante, você dizer que no futebol também há a expulsão do jogador que não cumpre as regras. Né? Existem regras no futebol que se o jogador que está ali jogando, né, até o técnico que está ali na beira do campo, se ele começar a deliberar, né, as regras, né, o que está ali concernente ao jogo, ele vai ser também expulso do jogo. Mas isso não implica o que nós vamos ver aqui. Né? O que a organização da Testemunho de Jeová, ela pratica, né, contra famílias e contra pessoas individuais. Isso não implica, né, a expulsão do jogador não implica isso que nós vamos explicar para vocês aqui, e não implica também o título que eu pus na live, né, basta ao ostracismo. Então nós vamos explicar aqui o porquê que a Testemunho de Jeová ela acaba endossando isso aí, né, e qual a desculpa que ela usa. Ô, Fabiano, você tá conseguindo me escutar aí, meu parceiro? Deixa eu ver o que aconteceu aqui, gente. Tô te ouvindo, Ruth, você tá aí? Acho que o Fabiano deu uma saída. Acho que ele deve estar atendendo algum cliente lá. Ele deu uma saidinha, mas depois ele deve voltar. Então vamos continuando aqui. Você tá conseguindo ver certinho aí? Estou só endossando o que você falou. Não somos contra a desassociação em hipótese alguma. Não estamos questionando quais são os critérios, o modus operandi da organização. Isso aqui não está em questão. O que vai ser questionado aqui é o que acontece após a desassociação. É aí que entra a questão do ostracismo e a necessidade e importância da petição. Exatamente. Exatamente, meu querido. A gente tem que deixar bem claro que o problema aqui não é a dissociação, e sim o que vem após ela, né? Que é o ostracismo, que é o que a organização do Testemunho de Jeová endossa, né? O ostracismo. O Fabiano voltou aqui. Opa, agora sim. Opa. Meu querido Antônio Cef, seja bem-vindo, meu querido. Tamo junto. Aqui ainda é boa tarde. Aqui no Brasil ainda é boa tarde ainda. Tamo junto. Seja bem-vindo aí à nossa live. Então, Fabiano, você pode comentar aí, fazer os seus comentários aí sobre essa parte aí do livro? Falar sobre essa questão aí é chover no molhado, né? Porque tá ouvindo bem aí, né? Estão ouvindo bem? Sim. Sim, sim. É chover no molhado, porque eles, se você der para eles um manual de conserto de carro, desses grandes, eles vão encontrar lá motivos para encontrar desassociação, para montar as regras deles todas e tudo mais. Se você pegar, sim, eles pegaram a Bíblia, poderia ter sido o livro do Alcorão, por exemplo, poderia ter sido qualquer outro livro sagrado, qualquer texto, você pode pegar Shakespeare. O que você quiser pegar, você vai encontrar lá situações, motivos que você vai interpretar, vai rearranjar para que você adapte a sua necessidade das regras que você quer criar para esse teu grupo. Então, assim, o que está escrito do livro aí é uma organização de informações sem contexto nenhum, né? Que eles vão pegando aqui, um pouco ali, vão juntando ingredientes lá da época do Velho Testamento, pega mais um pouquinho do Novo Testamento, pega mais um pouquinho de opinião de corpo governante e formam aí esse emaranhado aí é como uma gaiola, né, para prender as pessoas lá dentro, né, e punir aqueles que decidem sair.
Exatamente. E você vê aí, ó, que já começa né? Já começa o negócio já naquele estilo, né? Olha lá, para defender as normas e a justiça, né, do Deus deles, o Jeová. Só que a gente vê claramente que essas normas, né, e essa justiça que eles dizem defender não tem nada a ver com o que eles estão falando aqui. Né? Porque a gente vê que a gente, na live anterior, eu mostrei para vocês aí um documento, né, que mostra que a denunciação nem sempre ela tem algum peso na organização. Nem sempre. Quando isso é para poder beneficiar, né, a própria organização, eles não lembram que a pessoa é dissociada ou dissociado ou aposta, e isso aí para eles não faz diferença. Se isso for beneficiar a própria organização, se for para eles não botar a mão no bolso, né, para poder ajudar as pessoas. Então, vocês estão vendo aí, para defender as normas e a justiça do Deus deles, o Jeová, né, eles justificam a denunciação como correta. Minha querida Ruth, você quer tecer algum comentário sobre? Não, já foi suficiente, já abordou. Sem problemas. Lá, para proteger a pureza da organização, né, é um outro ponto também que eles estão aí, né, justificando, né, o ostracismo. Pode influir no transgressor e fazê-lo cair em si. É uma outra desculpa que eles usam também. Né? Que para a pessoa cair em si, né, até mesmo um dos líderes da organização aqui, né, da congregação aqui de minha mãe, que vocês sabem que minha mãe e meu pai não estão lá dentro, né? Eles disseram para meus pais, né, que eu tinha que perder algo para me sentir a vontade de voltar para a organização novamente. Que se eu tivesse de perder eles para poder eu voltar, isso tinha que ser feito. Eu tinha que perder meus próprios pais, mesmo eles vivos, mesmo eles morando aqui comigo na mesma casa, né? Mesmo eu estando aqui junto deles, dando toda a assistência que é precisa, né, para eles. E o líder lá, né, da congregação de minha mãe teve a coragem de dizer para eles, né, que para mim cair em si, eu teria que perder totalmente o contato deles, mesmo estando aqui dentro de casa. Que aí eu ia cair em si. Vocês veem aonde que vai a cabeça de um líder de uma seita. Né? Falar, orientar os próprios pais, né, a cortar qualquer vínculo com o filho que mora com eles na mesma casa, né, que eles sabem que eu dou total assistência para meus pais, né? Eu sempre estou aqui por perto, sempre estou aqui os ajudando em qualquer coisa que eles precisem, né? Meu pai já idoso, já está mais avançado em idade, não está muito bem de saúde, né? Já está comprometido a saúde dele já faz um tempo já, né? E eu estou aqui para poder dar assistência, sempre estou aqui para dar assistência, né? E mesmo assim, mesmo todos eles sabendo disso, né? Eles tiveram a coragem de dizer que eles tinham que cortar qualquer tipo de associação comigo, mesmo estando dentro de casa. Vocês veem aonde que vai a coisa, né? É bem complicado. Aí mais para frente aqui, ó, olha lá, como devem ser tratados os dissociados e dissociados e dissociados. O dissociado, pessoal, é aquela pessoa que pede para sair, que não sente mais vontade de servir, né, na organização, ele vai lá e pede para sair. Ele escreve uma carta, né, de próprio punho, né, e no fim ele assina, ou ele chega até a liderança lá da congregação onde ele servia, né, e diz para essa liderança que não sente mais vontade de servir, que ele encontrou algo que não concorda, né, ou alguma coisa que ele viu que não o agradou, né, e essa pessoa pede para não mais fazer parte da organização. Ruth, você quer dar um parecer sobre? Sim, claro. Ó, o artigo 5º da Constituição Federal, ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos termos, etc, etc. Então, todos nós somos iguais. O maior medo da associação é aquele que é chamado apóstata, que é aquela pessoa que deixou de seguir uma fé, independente de qual seja. E esse é o nosso caso, principalmente. É o maior pecado e são as pessoas que põem mais medo nele. Só que nós temos o direito de sermos apóstatas, ou seja, de deixar essa fé, abandonar. Pessoas têm o direito de simplesmente escrever uma carta de próprio punho, pedindo para deixar de ser membro da organização, e outras que irão sofrer sanções por conta de algum pecado que será julgado por eles e serão desassociadas. Então, voltando à questão do ostracismo, essas pessoas vão sofrer perseguição. De que forma? É de uma forma velada. As pessoas não têm muito conhecimento a respeito, sendo, apesar de ser uma coisa que a gente conversa. Quem sente a dor é que sabe. Então, quando você sai da organização, você perde contato com toda a sua família, com todos os seus amigos, com todos aqueles irmãos que antes faziam parte da sua vida. Isso é perseguição. Isso é entregar você para o abandono, é entregar você para a morte social. E é isso que é criminoso. Então, por isso essa petição está aí rodando, para ver se a gente consegue as nossas assinaturas, para tentar conscientizar as pessoas de que temos o direito, mesmo sendo desassociado, dissociado, não importa, temos o direito de estar na posição que achar que devemos estar. Chamael. Opa, pode falar, o Fabiano. Uma coisa que vou tentar ver se consegue sair da minha mente em palavras, como eu gostaria, tá? Não sei se eu vou conseguir. Existe aqui um jogo de palavras que eles se utilizam que faz com que facilite ou que faça com que as pessoas elas entrem nesse jogo, né? Que está lá. Então a questão é a seguinte: o que nós estamos lidando aqui? Nós estamos lidando com dois mundos, correto? Correto. Nós estamos num mundo real. O que é esse mundo real? O mundo que nós vivemos. Esse mundo é composto de países, de estados, de cidades. Ele é composto de políticos. Ele é composto também de outras religiões, né? E é também composto de leis, certo? Então Certo. existe uma lei, que é um direito universal individual, que nos garante aí uma liberdade para que a gente possa escolher uma seita, por exemplo, ou uma religião, ou uma fé. Mas o que acontece? Existe um outro mundo. Existe um mundo que eles criaram, o mundo do corpo governante. Desse corpo governante aí, dessa seita, que não é exclusividade deles, né? Porque existe uma cartilha. Quer montar uma seita, você tem uma cartilha para seguir. E tem muitas seitas assim. Mas nós vamos nos ater especificamente a essa, que nós somos vítima, né? Então, nessa cartilha, ela diz o seguinte: você tem que criar um mundo à parte. Um mundo de fantasias, né? Um mundo de ilusão. Esse mundo de ilusão, ele tem regras próprias. Só que para que ele conviva em conjunto com esse outro mundo real, as pessoas precisam conviver. Então eles usam, por exemplo, aquele texto, né? Não deveis fazer parte do mundo mesmo estando nele, alguma coisa assim. Dizem que Jesus disse isso, né? Então eles entendem o quê? Que eles têm direito a viver um mundo onde as regras deles, quando elas entram em choque com as regras desse mundo real, vale as regras do mundo deles. Então o que acontece? Quando há choque entre um direito da pessoa, um direito individual, e esse direito individual está entrando em choque com uma regra que eles criaram,
eles vão fazer o quê? Eles vão usar um jogo de palavras que é o direito que eles têm de terem a fé deles sem serem perseguidos. Então, eles invertem a situação. Eles são os perseguidores, mas eles se fazem de vítima e se dizem perseguidos por nós que somos as vítimas. Então, nessa jogada de dois mundos aí, desse mundo ilusório que eles criaram, onde eles dizem que temos que servir a Deus antes que aos homens, e usam isso como sendo a regra-chave, e usando-se do direito que eles têm de terem a sua própria fé sem serem perseguidos, eles acham que podem ostracizar as pessoas. Mas o que acontece? Por que não se faz nada contra? Porque os ostracizados saem de lá, as pessoas que são ostracizadas saem de lá de cabeça baixa. Porque acham que saem de lá ainda em pecado, né? Acham que muitos saem de lá achando que são pecadores, saem de lá com medo das coisas que eles dizem que vai acontecer, né? Com o fim do mundo, o tal do Armagedon e tudo mais. E não unem as suas vozes contra esse ato que eles cometem. E mesmo quando se unem, fica restrito a países, ou a estados, ou a cidades, e as línguas, e não chegam em determinadas outras áreas. Então, o que acontece? Essa falta de organização desse grupo de pessoas que de lá saem, e já são rotuladas da pior maneira possível, né? Que é essa palavra apóstata, é um rótulo muito feio, que todo mundo sabe o que é um rótulo que é feito para denigrir a imagem. Denigrir significa tornar a imagem da pessoa ruim, nesse caso, né? Não no sentido pejorativo, né, que se usa o preconceituoso, racista dessa palavra, que na real ela não existe. Mas o problema se torna esse. Então, como é que a gente vai virar esse jogo? Nós precisamos virar o jogo. As pessoas vítimas precisam virar esse jogo de palavras. Inverter. Porque quem é que vive no mundo real? Nós e o resto do mundo, praticamente, né? Se nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo, e eles são 7 bilhões, eu não sei quantos eles são hoje, não tem esse número, mas vamos dizer que sejam 7 milhões. Eles são 0,1%. É isso? Quem sabe fazer conta melhor do que eu? É isso mesmo. É isso. Eles são 0,1% da população mundial. Então, eles são a minoria, uma minoria, em termos religiosos. Eles não são nada. Eles são uma organização que nem livro sagrado tem. Diferente de muçulmanos, dos próprios católicos e de outros grupos aí, o hinduísmo e tudo mais, né? Eles nem livro sagrado têm. Eles pegaram a Bíblia dos católicos, foi montada pela Igreja Católica, eles falam que não, mas foi, né? E montaram, e dizem que ela é a autoridade sobre tudo. E aí eles fazem o que eles fazem, como nós já sabemos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que inverter o jogo. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer com que esses 7 bilhões de pessoas fiquem sabendo o que é o ostracismo que o mundo fantasioso deles causa nas pessoas no mundo real. Então, a hora que essas pessoas aí, que nunca ouviram falar sobre isso, né, começarem a abraçar a causa, por isso que nós estamos aí com uma meta de 1 milhão de na petição, né? 1 milhão de pessoas, 800 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, a hora que elas começarem a enxergar, são elas que vão apoiar essa causa, não são os ostracizados. Os ostracizados, tem muita gente sequelada, tem muita gente com medo, tem muita gente que nem saiu de lá direito, está lá escondido dentro do armário. Não dá para contar com os doentes, porque a pessoa que é ostracizada, ela sai de lá traumatizada, ela sai de lá doente, depressiva, e muitos até tentam suicídio. Como é que você vai contar com a pessoa que está emocionalmente abalada, na pior situação de vida, para que ela entre e faça alguma coisa
no tipo de um ativismo contra o que essa organização está fazendo. Então, nós não podemos contar com as pessoas doentes. Quem vai para a guerra? Quem vai para a guerra é quem é saudável, quem é sadio. Quem está com suas plenas forças em vigor. Então, nós precisamos fazer um trabalho diferente. Nós temos que desfocar das vítimas e desfocar no que diz respeito à divulgação, mas trazer as vítimas com a gente, com todos os seus testemunhos, com toda a documentação do seu sofrimento, para que possa ter uma comprovação no Ministério Público, e utilizarmos da nossa divulgação para que todas as pessoas que se importam com causas de minoria, que se importam com sofrimento alheio, e que estão sempre juntos com muitos tipos de causa, elas venham abraçar a nossa causa também. Então, é necessário que isso seja divulgado para as pessoas que nem imaginam que isso acontece lá dentro. Elas acham que as testemunhas de Jeová são essa turminha aí que fica com carrinho para cima e para baixo, que bate nas casas, e que, em geral, são pessoas boas que não fazem mal a ninguém. Mas elas fazem muito mal. E a hora que elas conhecerem, elas vão estar apoiando o que nós estamos fazendo, né? Então, esse trabalho parece que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que você vai ali diariamente, nós vamos alimentando, né, nas redes sociais. Ele, em algum determinado momento, ele vai criar corpo. Ele vai criar corpo porque as pessoas começam de maneira exponencial a comunicar para as outras esse trabalho que está sendo feito. Então, exponencialmente, você atinge 1.000 pessoas hoje em 3 dias, e aí, talvez agora vai reduzir um pouquinho esse aumento, porque no começo vem muita gente que a gente conhece, né? Mas daqui 1 mês, 2 meses, esse crescimento se torna exponencial, porque as pessoas de fora, as pessoas que não conhecem a causa e que não sabem nada sobre o ostracismo, elas vão começar a fazer o apoio delas. Então, nós ativistas temos que mudar a nossa visão de foco de grupo que nós temos que buscar para divulgar. Para que a gente possa dar um passo à frente dessa vez, nós temos que sair do nosso mundinho também. Nós temos que abrir a mente com respeito a esse trabalho que precisa ser feito. É algo para o mundo real, e não para o mundo ilusório de Dorothy, dessa turminha aí, que criou esse mundo da sociedade Torre de Vigia. Ou posso estar errado também, e vocês têm direito à opinião de vocês, com certeza. Ô, Fabiano? Sim. Você trouxe uma ideia que eu tinha pensado mais cedo, justamente a questão de leis paralelas, mundo paralelo, você trouxe isso aí. E, embora eles tenham as leis próprias, como o Chamael está mostrando aí, né, no KS, eles têm conhecimento das leis do nosso mundo real, né? Eu estou com um artigo aqui, de perguntas frequentes sobre as testemunhas de Jeová, e eles falam aqui, ó, o direito de mudar a religião é defendido pela Declaração, né, dos Direitos Humanos, que as nações chamam de a base da Lei Internacional dos Direitos Humanos. Olha o que ele fala. Esse documento declara que todos têm o direito de mudar de crença ou religião e de buscar, receber e compartilhar informações e ideias, o que inclui ideias religiosas. Então, eles sabem que esse direito existe. Entretanto, todo esse manual que foi montado, ele tem o objetivo de anular esse direito. Exatamente. Eles são espertos, né? Eles usam de palavras baseado na lei, eles estudam a lei, tem muitos advogados à disposição para eles não, na hora de uma situação em juízo, eles poderem escapar daquela escapadinha francesa, né? Só que não vai adiantar, porque o nosso objetivo agora não é só ter um direito reconhecido por um juiz ou por uma lei. Quando você foca com que o mundo todo, que as pessoas, elas venham a conhecer esse sofrimento que eles causam, essa comoção que será criada é muito mais importante do que uma lei só, porque leis no Brasil tem um monte, e 99%
ninguém segue, né? Porque não tem fiscalização para nada. E juiz hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Mas a opinião pública, essa opinião, ela é soberana sobre qualquer tipo de situação. Então, é essa opinião que nós temos que influenciar. A opinião das pessoas que nada sabem sobre eles. São essas pessoas que vão exercer a pressão necessária sobre eles. Porque o que vai acontecer? A pressão pública fará, isso é uma visão que eu tenho, né? Esse nível de pressão fará o quê? Fará com que, por exemplo, o Ministério Público ele vá entrar com uma campanha muito mais forte do que se fosse uma pessoa só que entrasse. Então isso vai criar, na minha opinião, uma condição de ações coletivas e muitas ações individuais também, que vai gerar muita indenização para as pessoas que foram ostracizadas, traumatizadas e sofreram lá dentro. Então, o objetivo maior nosso, ao criar essa consciência nas pessoas e esse clamor público por essa causa, é fazer com que as decisões sejam favoráveis e mexam no bolso deles. Não basta eles reconhecerem, eu não tenho interesse em fazer um acordo com eles e eles falarem assim, não, tudo bem, vamos liberar agora, vocês só não podem falar de assuntos espirituais. O sofrimento que eles causaram por uma lei, pelas coisas que eles criaram, por essas normas que eles criaram, com o objetivo de não deixar com que nossos familiares ou amigos ouvissem o que nós sabemos, porque não vem dizer que é questão de fé. O que nós sabemos muito bem é que eles não querem permitir que nossos familiares escutem o que a gente tem para falar. Então, isso, por si só, merece julgamento e as pessoas que sofreram merecem serem ressarcidas e indenizadas financeiramente. Então, a hora que bater no bolso deles, é só isso que vai fazer com que essa organização caia por terra e que possa ocorrer um tipo de mudança real. Porque imagina só, eles podem até, eu vejo até da seguinte maneira, eles podem até chegar a falar assim, olha, podem conversar, até porque está escrito no KS aí que os parentes podem fazer isso, né? Só que isso eles colocam aí na teoria, mas pelos bastidores e depois no dia a dia, eles fazem totalmente ao contrário, né? Eles começam a exercer a pressão real, que é aquela do boca a boca. Então, o que acontece? Eles têm que pagar por isso. Eles precisam pagar por isso e pagar da maneira correta. Mas, para isso, nós precisamos de apoio de muita gente. Então, se a gente ficar introspectivo, só dentro dos grupos de pessoas que foram ostracizadas, por exemplo, nós não vamos sair do lugar. Nós não vamos sair do lugar. Nós não vamos ter as nossas vozes ouvidas. Então, é em cima disso que eu quero dizer que essa é a minha ideia, entendeu? A minha ideia, na verdade, não é uma ideia que já foi, talvez, feita por outras pessoas e não deu certo. É entender o porquê, como a gente pode chegar e fazer a diferença para cima dessa organização, porque é uma organização poderosa, né? Ela já começou poderosa. Quando ela começou com o Russell, ela começou milionária. O Russell era milionário, isso há mais de 120 anos atrás. Imagina o poder que ela tem financeiro hoje em dia. Então a gente vai ter que mexer com a opinião pública em geral. E o clamor público é que vai fazer com que as coisas comecem a mudar e que seja aplicado leis, as leis sejam aplicadas. As leis já existem, que elas sejam aplicadas com rigor e que as pessoas que sofreram sejam indenizadas como elas merecem, né? Com certeza, Fabiano. Com certeza, você falou aí, é extremamente necessário, né? E a gente vai precisar de muita gente que abrace essa causa, né? E como você mesmo disse, a nossa ideia é mostrar ao poder público, né, e à opinião pública o que realmente acontece. E o que você falou aí é exatamente isso que a gente já vem conversando, né, há alguns dias, né, que temos que sair da nossa zona de conforto. Nada se busca.
A gente tem que começar batendo algumas portas aí. Não digo eu, você, né? Pessoas que começam a escutar o que a gente está falando, dizem que precisa de 4 pessoas, só precisa de 4 pessoas para chegar ao presidente da República. Entre qualquer pessoa do Brasil e o presidente da República, só tem 4 pessoas entre elas. Uma que você conhece, que vai conhecer outra, que vai conhecer a outra que conhece o presidente. Então, por exemplo, um desses influenciadores aí que influenciam e uma palavra deles vai para milhões de pessoas, uma pessoa dessa que aceite falar uma vez só contra o ostracismo, já vai fazer muita diferença. Então, nós precisamos começar a abrir a mente e começar a tentar chegar perto dessas pessoas. E vai ter aqueles que conhecem. Vai ter aquele que talvez, através dele, vai conhecer até o Neymar. E o Neymar vai falar, pessoal, chega de ostracismo, vamos todo mundo se amar e as famílias se unir para assistir o Santos jogar. Imagina o Neymar falando um negócio desse. O que é ostracismo? 1 bilhão de pessoas na hora vai querer saber o que é ostracismo. Você vê, parece um negócio muito grande. Parece um negócio assim, nossa, um trabalho que é gigantesco. Uma pessoa é capaz de fazer o mundo todo escutar. Basta a gente chegar nela. Então esse é o trabalho que a gente precisa começar a focar, a fazer. Gente, eu vou precisar dar uma saída rapidinho aqui. Se eu conseguir voltar, eu volto. Mas vocês continuem firmes aí. Beleza. Muito obrigado, Fabiano, por tudo que você falou aí, meu parceiro. Muito obrigado. A gente vai continuar aqui conscientizando as pessoas que temos que sair da nossa zona de conforto, como você mesmo disse aí, né? Temos que sair da bolha, né? É o que a gente tem que fazer. Sair da bolha. Grande abraço. Grande abraço. Tamo junto, Ruth. meu irmão. Tchau, Fabiano. Até mais. Até mais. Então, pessoal, continuando aí o que nós estamos falando, né? Aí, aqui está dizendo lá, que orientações bíblicas e históricas temos? Eu mostrei na live anterior, né, um vídeo retirado de um dos encontros da organização do Testemunho de Jeová, né, o congresso, que eles fazem todo ano, né, onde eles se encontram várias e várias pessoas de vários e vários lugares. Mostrei para vocês um vídeo de uma mãe, né, e um pai que teve o filho que abandonou, que saiu, né? Ele não, com certeza não concorda mais com os preceitos da organização e ele saiu. E ele foi desassociado por isso, né? E vocês viram lá naquele vídeo anterior que eles mencionaram, né, os filhos de Corá. Para quem não sabe quem é Corá, ele era primo de Moisés, né? Um dos primos mais velhos de Moisés. Ele era escravo no Egito, né? Ele nasceu como escravo no Egito. E ele tinha 3 filhos, né? Que era Assir, Eucana e Abiasaf. São os 3 filhos de Corá. O que aconteceu com Corá? Corá, ele por ser mais velho que Moisés e ter nascido escravo, ele achava que Deus tinha que o escolher para ser líder de Israel. E por que ele tinha isso na ideia? Porque Moisés não foi escravo. Moisés, ele foi criado com os egípcios, no luxo. Moisés sabia ler, Moisés sabia várias línguas. Corá não teve essa oportunidade de saber ler e aprender várias línguas. Né? Ele só sabia o trabalho que ele fazia ali na escravidão, né? Tomando chicotada todo dia, né? Às vezes ficando sem comer, passando privações. Então, por causa disso tudo aí, ele se julgava no direito, né, de liderar o povo de Deus até a Terra Prometida. E desde quando Moisés voltou, né, desde quando Moisés abandonou o luxo lá no Egito, né, desde que quando Deus escolheu a Moisés para ser o líder da nação de Israel, para poder guiá-los até a Terra Prometida, Corá, né, se juntou a mais 2 amigos, né, Datã e Abirão, para poder conspirar contra Moisés. Em muitas oportunidades, Corá, Datã e Abirão, eles tentaram fazer com que o povo se rebelasse contra a liderança de Moisés, que consequentemente era a liderança de Deus. Né? Sendo que Moisés era escolhido de Deus,
Consequentemente, eles estavam rebelando a liderança de Deus. Só que o que aconteceu? Eucana, Assir e Abiasaf, eles viraram as costas para o pai deles? Não. Mesmo eles vendo as atitudes erradas de Corá, né, eles não viraram as costas para o pai deles. Eles não ostracizaram a Corá. Não existe nenhum texto bíblico, nenhuma história bíblica que comprove que os 3 filhos de Corá, Assir, Eucana e Abiasaf, ostracizaram o próprio pai. Muito pelo contrário. Né? Quando Deus disse, né, para a tenda, que Deus se irou tanto com o povo, com aquela rebeldia contra Moisés e Arão, né, que ele queria destruir a todos. Ele queria destruir todo o povo. Mas o clamor de Moisés e Arão, ali na hora daquele momento, né, que eles viram a ira de Deus, né, contra o povo que estava se rebelando contra a liderança de Moisés, sendo Moisés escolhido por Deus, né, Moisés e Arão clamaram a Deus, né, para que não destruísse as pessoas que eram inocentes, que estavam a favor da liderança de Deus. E qual foi a ordem de Deus naquele momento? Que todos, né, saíssem das tendas de Corá, Datã e Abirão, porque eles eram homens maus e rebeldes. Estavam querendo apenas destaque. Datã, Corá, Datã e Abirão, eles não tinham nenhum desejo de unir o povo. Parece até uma organização que a gente conhece, né? Eles não tinham nenhum desejo de unir o povo. O que Corá, Datã e Abirão queriam era apenas destaque. Eles queriam se destacar entre o povo. Eles queriam ser maiores até do que Deus. Se vocês lerem ali o relato de Corá, Datã e Abirão, que está ali em Gênesis, vocês podem pegar a Bíblia de vocês depois e dar uma lida, né? Vocês vão ver a história de Corá, Datã e Abirão, e vocês vão ver que o que a organização Testemunho de Jeová tenta justificar, né, para poder endossar o ostracismo entre as famílias. Vocês viram lá no filme, né, que na hora que o cidadãozinho lá estava falando na tribuna, né, sobre ela não ter associação com o próprio filho, né, eles usaram a família de Corá, dizendo que os filhos de Corá, né, Eucana, Assir e Abiasaf, foram leais e viraram as costas para o pai deles. Mas, muito pelo contrário, os 3 filhos de Corá não viraram as costas para o pai deles. Muito pelo contrário, eles ficaram tristes por ver o que aconteceu com o pai deles. Eles não queriam que o pai deles tivessem seguido tal caminho. Eles sabiam que Corá, ele apenas queria se destacar entre o povo. Ele não tinha ideal nenhum de liderança, ele não queria unir o povo. Porque se ele quisesse realmente unir o povo, ele tinha se comportado como Josué comportou, aceitando a liderança de Moisés. Moisés, ele estava com a verdade. É a diferença também com a liderança da organização, né, que sempre distorce a Bíblia usando relatos, né, como o Fabiano falou aí há pouco, né, relatos isolados como esse que eu estou falando para vocês aí, né, da família de Corá, para poder endossar o ostracismo entre as famílias. Os filhos de Corá, em momento nenhum, viraram as costas para o pai deles. Em momento nenhum, os filhos de Corá ostracizaram ele. Em momento nenhum. Não existe nenhum texto na Bíblia endossando isso aí. Nenhum relato bíblico endossando tal atitude. Mas vocês viram lá na live anterior que eles usaram a palavra lealdade para endossar o ostracismo entre um filho e uma mãe. Vocês viram lá na live anterior, né, que o filho ligou algumas vezes para a mãe viu que era a ligação do filho e não atendeu. No fim, né, que fechou com chave de ouro, se é que se pode chamar isso de chave de ouro, a própria mãe, né,
ela admitiu que fazia 5 anos que não sabia o que estava acontecendo com o filho. Dá licença aí, meu filho. Você está entendendo? Escuta aqui. Pede Ruth, por favor, fale para mim aí. licença. Oi. Tudo bem. Então, assim, estou pegando a deixa, né, da questão do ostracismo, que é o exemplo que o Samael está tentando passar. Não existe nenhum relato de que os filhos ostracizaram o pai, no caso Corá, né? Ou provavelmente Datã e Abirão também não foram ostracizados. Então, eles apenas querem endossar aquilo que eles colocaram aí dentro desse manual, que é o manual de regras que está acima da Bíblia, e é o que eles aplicam, estão dentro da organização. Porque existe uma coisa que as pessoas precisam saber. Todo mundo, quando vê as testemunhas de Jeová, eles sempre se reportam ou falam delas da seguinte maneira: são um povo educado, são um povo que conhece a Bíblia. É dessa maneira que eles sempre veem as testemunhas de Jeová. Tirando a questão do sangue, é claro. Mas eles não sabem que quando uma pessoa deixa de ser testemunha de Jeová, ela vai passar por coisas horríveis. É esse o objetivo da live que o Thiago está fazendo hoje. É o que acontece para algumas ex-testemunhas de Jeová. Quando essas pessoas abandonam essa crença, quando elas entendem que aquilo não é para elas, ou quando elas simplesmente são expulsas mesmo, o que é que acontece? Elas não abrem apenas mão da religião, elas vão perder também a sua família. Os seus entes queridos, eles vão ser proibidos de falar. Uma mãe é proibida de falar com o filho. Um filho é proibido de falar com a mãe, como eu tenho aqui um caso na minha casa. A minha irmã, ela bloqueou a própria mãe, uma senhora de 69 anos que está enlutada. Não tem um mínimo de consideração. Não os culpo, porque foram doutrinados dessa forma, por o que eles aprenderam dentro da organização. Então, essas pessoas, elas vão ser entregues ao quê? Ao abandono afetivo, vão ser entregues à alienação parental. Esses laços são cortados, levam muitos ao isolamento, outros ficam com depressão e alguns chegam ao ponto de tirar a própria vida. Então, é algo muito sério. Não existem palavras que se possa usar para descrever a dor que é ser uma ex-testemunha de Jeová, porque as perdas são imensas. Então, as sequelas que ficam para um ex-membro são imensuráveis. É sobre isso que a gente quer chamar a atenção com essa petição, pedindo esse número de assinaturas que espero que nós alcancemos no futuro, bem próximo, porque isso precisa parar, gente. Precisa se chamar a atenção para o que está acontecendo dentro da organização. Não questionamos mais uma vez a desassociação. Ela pode acontecer, sim, em qualquer instituição. Não importa se é uma igreja, uma escola ou clube, não importa. Ela pode acontecer, a expulsão, a desassociação, a excomunhão, enfim. Mas essas práticas de ostracismo, essa prática discriminatória, são leis paralelas à lei do nosso mundo real, como foi bem falado pelo nosso amigo Fabiano no começo. Ok? Exatamente, Ruth. Aí você está vendo aí, ó, quando nós estamos vendo aí agora, olha lá, quando envolve isso, os funerais, o que determina quais os arranjos que poderiam ser feitos. Você vê, até quando a pessoa morre, a organização do Testemunho de Jeová, se a pessoa morre desassociada, ela se envolve nesse porém, né? Mas a Bíblia diz lá em Romanos 6:23 que o salário pago pelo pecado é a morte. E lá não está dizendo que se a pessoa é desassociada, que o pecado dela não foi pago. Mas a organização da Seita Testemunho de Jeová, ela simplesmente faz um emaranhado de coisas que fazem com que as pessoas, tenha. Eu vou trazer em algum momento, né, a gente vai continuar falando sobre ostracismo, né? Eu vou fazer outras lives falando sobre ostracismo, trazer outras literaturas para vocês aqui, mostrando para vocês o absurdo que a organização chega com o ostracismo. Né? Existe literaturas onde a própria organização ela chega até quase que proibir um parente a ir no funeral de um parente que foi desassociado. Vocês vão ver o absurdo. Eu vou trazer em outro momento e vou mostrar aqui para vocês na tela essa literatura. Vocês verem aonde que vai os absurdos do ostracismo promovido
pela organização Testemunho de Jeová. Por isso que nós estamos aqui, nós estamos fazendo essa live, né, para mostrar para vocês o que é o ostracismo e qual que é os danos dela à comunidade. Porque todas as pessoas que vivem em comunidade sofrem danos com o ostracismo. Né? Todas as pessoas isso aí traz danos à comunidade. Não adianta um defensor aqui da organização vir dizer que não traz. Traz. A partir do momento que uma pessoa quer atentar contra a própria vida, isso é dano para a comunidade. Isso se torna um dano para a comunidade. Vocês entendem? Então, é eficaz que a gente faça isso e a gente peça que as pessoas abracem essa causa, né? Trazendo suas assinaturas, né? Deixando seus depoimentos lá nos comentários, né? Que a gente possa chegar, né, até as assinaturas que precisamos, para poder para poder dar um basta nisso. Mas para isso a gente tem que deixar a zona de conforto, assim como o Fabiano falou. Ruth, eu vou dar só uma saidinha aqui, você continua falando para mim, por favor? Tá bom. Vou dar só rapidinho, eu volto aí. Ok. É interessante salientar que nós não precisamos ter medo de absolutamente nada. As autoridades, elas ficaram aqui a nosso serviço, não só para pôr ordem na sociedade, mas elas estão para nos servir também. Então, temos os direitos de acionar quando necessário for. Então, nesse caso aqui, é necessário, porque os nossos direitos humanos, os nossos direitos civis, eles estão sendo totalmente rasgados, violados pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová. A partir do momento que ela proíbe o seu familiar de manter contato com você, porque você não comunga mais com as ideias da organização, é ato de crime. Sem falar na incitação de ódio que vem em suas literaturas. Como, por exemplo, essa é a que mais chocou quando eu li. É o Ministério, que diz o seguinte, veja só o absurdo que esse Ministério fala. Alerte os irmãos, pois se não estão na organização de Jeová, não são nossos amigos, e sim nossos inimigos. Então, eu te pergunto, você que saiu, ou você que nunca foi uma testemunha de Jeová, pelo fato de não estar lá dentro da organização delas, você é inimigo dessas pessoas? Já parou para pensar no peso dessa afirmação? E quem é a autoridade? A sentinela de 1º de fevereiro de 1987. Não é nem a Bíblia que é a autoridade, é a revista Sentinela. Ou seja, todos nós que não somos testemunhas de Jeová, todos, são inimigos das testemunhas de Jeová, porque nós não estamos na organização. Isso é incitação de ódio, gente. É puro discurso de ódio. Então, quando a gente começa a perceber essas coisas, é que a gente vai ver o grau de gravidade que essa organização tem por trás dos bastidores. Esse tipo de orientação, quem recebe são as pessoas que estão lá dentro, sendo doutrinadas. Porque cá fora você vai receber um outro tipo de literatura que é feita especificamente para o público. É por isso que ela é tão bonita, porque para o público ela se apresenta de uma forma, mas depois que você já está doutrinado, ela vai se apresentando de outra forma. Aí você já está envolvido, já caiu no laço, e na maioria das vezes você termina se tornando, sim, uma testemunha de Jeová, porque você acredita na doutrina, assim como em qualquer outra religião, mas hoje nós estamos falando especificamente das TJs, então precisamos salientar a importância de disseminar essa informação, porque muita gente não sabe disso, não sabe o quanto vai sofrer a partir do momento que deixar de ser um membro ativo das Testemunhas de Jeová. Vão ser entregues à morte social, que é o que nós chamamos de ostracismo, de discriminação religiosa. E isso é pior do que uma morte natural. Porque a morte natural ela é inevitável, ela vai acontecer. Mas a morte social, você está na sua casa e você vê o seu irmão chegar e ele não poder lhe dirigir a palavra, isso é terrível. Você está no velório, no sepultamento do teu pai, e você não receber um abraço do seu irmão, da sua irmã,
porque eles são testemunhas de Jeová e você não é mais. Isso é doloroso, tão doloroso quanto a morte daquele, até mais, porque aquele que está lá, que passou, eu já sabia que ia acontecer, porque infelizmente estava muito doente, né? Então é uma dor que eu vou ter que suportar, porque não tem jeito. Mas você vê os seus irmãos serem impedidos por doutrinas de falar com você, de te dar um abraço, eu não sei como classificar esse tipo de dor. É criminoso. Então, as pessoas precisam começar a entender o que realmente acontece por trás dos bastidores dessa organização que se apresenta de uma forma tão bonita, tão feliz, de um povo que diz que tem um amor que nunca acaba. Então, vamos acordar um pouquinho para isso e sair da zona de conforto mesmo. Quem já saiu, vamos assinar a petição, vamos procurar os caminhos legais, sem abacalhação, sem faltar com respeito, sem levar a coisa com raiva, com muita tranquilidade e tentar levar essa situação para a justiça. Alguma coisa precisa mudar. Mas, para isso, a gente precisa começar a sair da nossa zoninha de conforto e começar a se mexer. Pois não, Tiago? Fica à vontade. Com certeza, Ruth. Muito bem falado o que você falou aí, né? Eu quero estender aqui também as boas-vindas ao pessoal que chegou aqui no chat conosco. Corpo Governante, sempre nos apoiando aí no canal. Seja bem-vindo. Meu amigo Pablo Lima Salinas, seja bem-vindo, meu parceiro. Sempre está aí conosco também. José Tenório, muito boa tarde. Né? Ainda é de tarde aqui ainda, né? Apesar de ser quase 7 horas da noite, ainda está de dia. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Maria Faria, seja bem-vinda. Muito boa tarde, minha querida. Ó, já vamos em 920 assinaturas. Será que vamos chegar a 1000 com nós aqui, Ruth? Vai ser muito bom, hein? Pessoal aí que não assinou ainda, né? Que deseja abraçar a nossa causa. Pessoal aí que passou o Natal, fim de ano com suas famílias, que honram suas famílias. Por favor, deixem aí a sua assinatura, abraça a causa. Né? Não precisa ser ex da organização, né? Ex-adepto da organização. Qualquer pessoa de qualquer religião, né? De qualquer lado do mundo, né? Nós estamos convidando a abraçar a nossa causa. Né? Somos 920 já, graças a Deus. Vamos chegar a 1000, gente. Vamos aí, vamos falar com seus amigos aí, familiares, todos aí, para poder estar assinando a nossa petição aí, para nós poder chegar a 1000 ainda hoje. Ô, Tiago, posso aproveitar a deixa? Sim, claro. Direcionando para a galera que está no chat, tá bom? Eu acredito, sim, que todo mundo que está aí é um pessoal bem antenado, todo mundo que está aí tem suas redes sociais. Então, divulga lá, divulga com seus contatos de WhatsApp, de Telegram, tudo. Vai nos grupos, tem mensagens já prontas lá, inclusive, com provas, né? com publicações mostrando toda a disseminação de ódio e deixando claro o porquê dessa petição. No meu perfil mesmo, eu postei uma hoje. Se quiser utilizar, fique à vontade. Eu levo justamente alguns bloqueios que o Face fez, tá? Porque denunciam, né? A gente sabe quem bem denuncia as nossas postagens, mas graças a Deus eu consegui por lá, né? Mudei o texto introdutório, mudei algumas coisas e consegui compartilhar com outras pessoas, com outros grupos. Então, a gente tem que ter algumas estratégias também, porque você sabe quem denuncia, né? Mas, graças a Deus, está evoluindo. Então, assim, trabalhar com as próprias publicações dele é maravilhoso, porque não tem argumento contra, entende? Então, é uma ferramenta que a gente pode estar usando. Pega aí suas redes e começa a compartilhar, sabe? Conversa com o máximo de número de pessoas que vocês puderem. Isso tem que ganhar, realmente, tem que repercutir. Com certeza. E estendendo aqui, acabando de estender o boa tarde aqui, para Eliane Nascimento. Boa tarde, minha querida, seja bem-vinda. Roseni Agrise, muito boa tarde, minha querida, seja bem-vinda. Meu querido Antônio Cef, beleza? Assim que terminar a live, eu vou te passar o meu e-mail para você poder mandar para mim. Beleza, meu parceiro? Tamo junto, muito obrigado. Valdir Pasqualino, seja bem-vindo, minha querida. Meu querido. Tô acostumado a falar com as irmãs, acabo me perdendo, tem hora. Desculpa aí, meu parceiro. Seja bem-vindo, meu querido, tamo junto. Nanda, minha querida, seja bem-vinda. O ostracismo é um procedimento cruel,
realmente desumano com os direitos humanos. Estamos aqui lutando para que a justiça possa ver isso, né? Os meios de comunicações possam ver isso, o poder público, né? E a opinião pública possa entender que não mais cabe esse tipo de ato, né? Pleno século XXI, né? A gente vê uma organização endossar o ostracismo entre as próprias famílias, né? Vocês viram aí também na live anterior, né, o cidadãozinho lá dizendo que você tem que ostracizar o seu pai e sua mãe se isso significa ser leal ao Deus deles. Né? Vocês veem aonde está chegando a coisa. Até o pai e a mãe. Então a gente está aí nessa luta poder mostrar isso para as autoridades. Né? Mostrar que isso realmente é real. Porque as autoridades não acreditam que isso é real. Né? Não acreditam que a organização Testemunho de Jeová possa promover tal ato tão injusto. Mas estamos aqui mostrando que sim, eles realmente, até a pessoa, vocês estão vendo aí, ó, no KS 81 aí na tela aí, que até a pessoa depois de morto, eles conseguem ostracizar a pessoa até depois de morto. Sendo que a própria Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário pago pelo pecado é a morte. Então por que esse ostracismo após a morte? A pessoa morreu, já pagou o salário dele. Né? O pecado que ele cometeu já está pago. Ele morreu. Então, por que ostracizar a pessoa depois de morto? Para que trazer essa tristeza para a família depois da pessoa ter morrido? Né? É algo a se pensar. É algo a se pensar. Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Marco, seja bem-vindo, meu parceiro. Tamo junto. Então, Ruth, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa do KS para a gente mostrar. Okay, né? Vamos lá para mostrar a sentinela. A Bíblia fala sobre repreender com severidade que sejam sãos da fé. Então, repreender com severidade, né, a disciplina passa bem longe de ostracismo. Se você abrir aí o Google ou o dicionário Aurélio, que é mais objetivo nas palavras, né, que é o Google, se você abrir aí o dicionário Aurélio, você vai ver que repreender e disciplinar não tem nada a ver com ostracizar. Por incrível que pareça, antes de eu começar essa live, eu abri aqui, ó, no Google, ostracismo. Depois vocês olham, vocês abrem aí no Google de vocês, aí o que vai aparecer? Vocês vão ficar pasmos de ver. Não vai aparecer a palavra repreender e muito menos disciplinar. Então não tem nada a ver o ostracismo com repreensão e disciplina. Vocês estão vendo como é que a coisa é bem diferente do que a organização Testemunho de Jeová prega? Vocês estão vendo aí que eles estão endossando, né, chamando ostracismo, né, repreender com severidade para que sejam os sãos da fé. Mas repreender não quer dizer que você tem que abandonar o seu pai, sua mãe, seu filho. Vocês lembram que eu falei na live anterior, né, que eu vou procurar o vídeo, né, do juiz, ele falando, né, o juiz falando, que a pessoa, quando cai na criminalidade, né, o jeito mais fácil dela se ressocializar na sociedade é com o apoio da família e dos amigos. Isso um juiz dizendo. Eu vou procurar esse vídeo e vou mostrar para vocês aqui, vou trazer aqui no canal para mostrar para vocês. Um juiz, né, ele dizendo que não se ressocializa ninguém, né, isolando essa pessoa. Não tem como ressocializar ninguém desse jeito. Que o único jeito da pessoa se cair em si é tendo apoio da família. É aí que ele vai cair em si. Ele vai ver que as pessoas amam ele, que a pessoa está realmente preocupada com ele. Aí ele se ressocializa. Ele falou que a taxa de ressocialização de criminosos por meio da família é altíssima. É acima de 70%. É altíssimo. Desculpa, pessoal. Ao passo que o jeito da organização Testemunho de Jeová ressocializar a pessoa entre eles é baixíssimo. A própria organização admite que a cada 10 associações que acontece lá dentro, apenas 2 pessoas voltam. Aí você tira, para quem é bom de matemática, aí você vai ver que a porcentagem é baixíssima. De 10, apenas 2 que voltam, e os outros 8 vai para onde? É o que exatamente estamos aqui.
É para a paz espiritual. Vai saber, Tiago, por qual motivo esses dois voltaram. Né? Vamos pensar um pouquinho. Às vezes voltaram por causa da família, não queriam ficar longe da família, então resolveram voltar. Às vezes não foi nem por amor ao Deus, né, que eles servem, mas foi por outros motivos. E talvez os outros que não voltaram conseguiram algo que lá dentro eles não tinham antes. Um pouco de paz, um pouco de verdade, um pouco de amor. Então eles resolveram não voltar mais. Porque, infelizmente, ali é um mundo completamente diferente do mundo real. A verdade é essa mesmo, como o Fabiano bem falou aí. São dois mundos paralelos, com leis paralelas. Exatamente. Então, vocês vê, pessoal, como é que é a diferença. Né? A lei que eles dizem que é humana, que não serve, né? Que só a lei deles, que eles dizem que é divina, que serve, a lei humana consegue ressocializar mais de 70% das pessoas que caem na criminalidade com o apoio da família. É um número muito alto. Mais de 70%. Com o apoio da família. E amigos, parentes, conhecidos. Já a organização, né, da Testemunha de Jeová implanta o ostracismo até depois que a pessoa morre e ela consegue, de 10 ela consegue apenas 2. E como a minha querida Ruth acabou de falar, esses 2 aí voltam porque não aguenta ficar longe da família, né, não aguenta mais as humilhações. Não volta porque ele quer realmente voltar. Ele não tem no coração de voltar porque ele quer. Ele é obrigado a voltar. Porque se não voltar, acabou para ele. Ele pode chegar ao momento de querer tentar contra a própria vida, fazer o que aquele rapaz fez lá na Alemanha, né, que até hoje não foi solucionado. 8 vidas foram perdidas e nada foi selecionado até hoje. Já vai fazer um ano isso, né? Vai fazer um ano isso que aconteceu. E até hoje não teve solução. Né? Ninguém sabe. As autoridades não sabem o porquê aquilo aconteceu. Aí, não satisfeita, né? A gente viu aquele ataque na Índia, né? Agora, há poucas semanas, né? Antes do Natal, né? Antes do fim do ano. A gente viu aquele ataque escabroso na Índia, que já matou 9 pessoas. Né? Já ceifou a vida de 9 pessoas. Você vê tudo por conta de quê? De doutrinas e dogmas muito mal aplicados. Extremamente mal aplicados. Vocês estão vendo aí, ó, aqui na página 178, ó lá, a Bíblia fala sobre repreender com severidade para que sejam sãos na fé. Aonde na Bíblia está dizendo que você tem que repreender com ostracismo, com abandono? Nenhum lugar na Bíblia, não existe nenhum relato na Bíblia que diz que ostracismo e abandono traz alguém para algum lugar. Engraçado que eles usam aquele texto de Mateus 18, né, do 15 ao 20, onde Jesus disse, né, que se você tiver uma rixa com alguém, se você conversar com ela e a pessoa te ouvir, você salvou você e a vida da pessoa, certo? Aí até aí tudo bem. Mas se a pessoa não ouvir, você tem que levar ele até a igreja. E mesmo assim, se a pessoa não ouvir, levar até a liderança da igreja. E se ele não continuar não escutando, você tratar ele como um gentil, um cobrador de impostos ou um homem das nações. Então, o homem das nações, quem são? Seus vizinhos. Quem mora ao seu redor. Né? Um vizinho seu vai te dar um bom dia. Ô, Ruth, bom dia aí, como é que tá sua mãe aí? Tudo bem? Tá tudo certinho? Vocês estão precisando de alguma coisa aí? A Ruth vai virar as costas para aquela pessoa e falar, não quero saber de você, não. Ai, ai. Eu falo até com os cachorros no meio da rua, como é que eu não vou falar com uma pessoa, pelo amor de Deus? Vocês estão vendo? Como é que a organização, a Testemunha de Jeová, ela quer desdobrar a coisa todinha, quer distorcer a palavra de Deus para poder adaptar os ensinos dela que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Usar um texto isolado
né? Já havia até líderes da organização dizer que aquilo ali foi a primeira denunciação que o próprio Jesus fez, mas não tem nenhum relato que comprove isso. Nenhum relato que comprove isso, porque vocês mesmos sabem daquele caso, daquela mulher que ele salvou lá, não vou nem dizer, né, o que ela era, porque não vem ao caso, né? É uma palavra muito pejorativa, não precisa nem estar dizendo isso, né? Aquela mulher lá que o pessoal pegou ela lá, né, em flagrante, e quase foi apedrejado, Jesus salvou ela, mostrou misericórdia por ela, empatia por ela, e o que fez ela se arrepender? Voltar a si. Foi o ostracismo? Foi Jesus perguntar o que ela tinha feito, com quantos homens ela tinha feito? Foi Jesus falar para não, vamos apedrejar mesmo que não serve mais não. Vamos apedrejar mesmo. Quem que vai ser o primeiro a meter a pedra nela aí? Foi isso que Jesus fez? Ô, Tiago. Oi. Você me fez lembrar uma coisa muito interessante. Tem pouco tempo isso, em Camaçari, uma cidadezinha aqui perto. Eu estava passando, né, bem feliz, e aí eu olhei assim para o carrinho, eles têm um jargão novo, você já sabe, né? Pode ficar à vontade para pegar qualquer publicação. Aí eu sei que eu disse, não quero publicação, não. Eu fiz uma pergunta lá, enfim, sobre sessões de julgamento, porque eu queria puxar justamente João 8, de 1 a 11, que foi retirado da TNM, né? Aí a gente conversou, você foi conduzindo a conversa, e eu pedi para a irmãzinha abrir na Bíblia. Então, ela pegou o celular, mexeu. Aí eu perguntei, cadê? Senhor? Não tem, não. Eu disse, como não tem? Procura aí, então, vê aí na versão Almeida, abre aí, por favor. Aí ela pediu, eu não vou nem ler. Vamos ver aqui, ó, o 10 de 11, o que é que diz? Onde ele fala, né, que é para ela se arrepender, né, e ir embora. Eu mostrei para ela, tá vendo como Jesus era amoroso? Como Jesus julgava? Passado. Foi muito interessante essa situação, porque você pega a pessoa, né, não tem na Bíblia, e ela te diz, não tem, não. Exatamente. Então, eu digo isso aí não só para as pessoas que estão lá dentro da organização do Testemunho de Jeová, mas também as pessoas que estão fora, né, que estão estudando, que estão aí, né, começando a conhecer, começando a ver as doutrinas e tudo mais, né, que agora, igual a Ruth acabou de falar, agora eles têm um jargão, você chega lá, né, aqui não, aqui Três Corações não acontece, por quê? Porque todo mundo me conhece, então eles não vão falar para mim chegar e pegar nada. Que já sabe quem é a peça. Então eles não vão fazer isso. Mas o que acontece? Vocês viram aí, igual a Ruth falou, né? Jesus, ele tratou a mulher com misericórdia. Foi o que fez ela se arrepender. Porque se Jesus tivesse tratado ela com rudeza, provavelmente ela não teria se arrependido. Teria até morrido. Então vocês estão vendo aí a diferença do que eu mostrei para vocês aqui no KS de 1981, isso já faz o quê? Vai fazer 43 anos já esse KS, né? É o terceiro KS, né? Tem dois antes dele, 77, 79, mas aqui, os dois não tem muita coisa para mostrar, então é mais uma encheçãozinha de linguiça mesmo, né? Então, eu dei uma lida nesse aí, dei uma revisada nesse aí e achei esses pontos, né, para poder mostrar para vocês aqui o que é o ostracismo e o que os danos deles que traz para as pessoas. Mas eu tenho aqui também, pessoal, deixa eu ver se eu consigo botar na tela para vocês aqui, parar essa tela. Deixa eu ver aqui se eu consigo jogar para vocês aqui, compartilhar a tela. Acho que vai sim. Ah, tá aqui, ó. Compartilhar. Deixa eu ver se vai compartilhar. Aí nós vamos acabar, nós saímos um pouquinho da tela, pessoal. Mas você tá conseguindo me ouvir certinho aí, Ruth? Tá, tranquilo. Beleza. Nós vamos só ver alguns pormenores só, pessoal. A gente não vai ler parágrafo nem nada, não. A gente vai só ver alguns pormenores só do que está escrito aqui, para vocês terem uma ideia de aonde vai o ostracismo na organização Testemunho de Jeová. Vocês estão vendo aí, ó, o título, né, do estudo. Vou baixar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Como encarar a desassociação. Mais uma vez, nós vamos ressaltar aqui
que nós não somos contra a denunciação. Não somos contra a denunciação. Eles têm direito de expulsar quem eles quiserem da maneira. Se a pessoa não segue os conformes deles, eles têm sim direito de expulsar essa pessoa. Mas vocês vão ver aqui que a coisa não é bem só expulsar. Existem coisas bem pavorosas por detrás desse expulsar. Igual vocês viram aí no KS, que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Que tem que punir com severidade. Mas na Bíblia não tem nenhum relato que mostra essa punição com severidade do jeito que eles estão falando. A não ser lá na lei mosaica. Mas quando Jesus morreu, a lei mosaica já não mais se estabelecia entre o povo de Deus. Vocês vão ver aqui. Ó. No parágrafo 1 está dizendo lá que, embora o Deus deles, né, que não é o Deus verdadeiro, que nós já sabemos, né, seja misericordioso e compreensivo com os homens imperfeitos, espera que eles adorem e reflitam sua santidade e sustentar suas normas justas. Até aí tudo bem, né? Não tem nada o que dizer. Mas aqui no parágrafo 2 já começa as torturas. Olha lá. O israelita que deliberadamente violasse as ordens de Deus, tais como contra a apostasia, né, que vem em primeiro lugar, adultério ou assassinato, devia ser decepado, morto. Só que o que escreveram aqui, Ruth, não tem assim, muito a ver, porque apostasia não é crime. Você discordar, né, de algum ensino, de alguma doutrina, isso não te faz um criminoso. Nós todos sabemos disso. Tiago, só lembrando, nós sabemos o significado da palavra apostasia, beleza? Sim, só sim. Que a organização ensina outra coisa. A organização ensina que a apostasia é você deixar de ser um membro, uma PJ, e sair falando mal. Todo TJ Raiz sabe disso, e quem está chegando agora também, a nova geração também sabe disso, porque é isso que eles ensinam. Se você sai e conta uma verdade dessa, você é apóstata por isso, não porque você deixou a fé. Eles, na verdade, não. O real significado da palavra. O ensinamento é esse. Você saiu e falou deles, você é apóstata. A questão é essa aí. Exatamente. É exatamente isso. E isso aí, e eles botar, Ruth, igual estão pondo aí, ó, contra a apostasia, o adultério também não é tido como um crime em nenhum lugar, né? E logo após botar o assassinato, que é um crime. Devia ser decepado. Isso aí, Thiago, já é deliberadamente o quê? Programação neurolinguística. Você já coloca o apóstata como um pecador maior do que um adúltero ou um assassino. Exatamente. Exatamente. Eu costumava chamar de peçonha, né? Já está introduzindo aqui, inoculando lá na cabeça daquela pessoa que um apóstata, ele é um pecador pior que um adúltero, pior que um assassino. E deve ser decepado ou morto. Exatamente. Mas isso é no Israel antigo, né? Lá no Israel antigo. Aqui no nosso tempo não tem isso aí. Aqui no nosso tempo não tem isso. Então, aí vocês estão vendo aí como é que é a coisa? Olha lá, e sustentar esta firmeza em sustentar as normas razoáveis e justas de Deus era boa para todos os israelitas, porque ajudava a manter a pureza da congregação. Servia para impedir que alguém espalhasse a corrupção entre o povo que levava o nome de Deus. Será mesmo? A gente tem tanto relato lá na Bíblia, né, Ruth? De reis que foram extremamente corruptos, que não seguiam as normas de Deus, né? Não acabou de contar aí um breve relato aí de Corá, né? Que ele foi corrupto, né? Ele quis o tempo todo usurpar a liderança de Moisés, né?
E mesmo assim, os filhos de Corá não ostracizaram o próprio pai. Né? Nós contamos aí o relato de Corá há poucas horas aí, né? Há poucos minutos, nós contamos a história de Corá. Então, aqui mais para frente, pessoal, para a gente não ficar agarrado muito nisso, eles vão falar aqui, né, da lei de Paulo, aquela coisa toda, né, vai ficar endossando o que Paulo falou sobre que Paulo mandou, que Paulo incentivou ao ostracismo, aquela coisa toda. Né. Agora, aqui, ó, no parágrafo 7 e 8, vem falando, ó, como tratar os expulsos. Quem é expulso da organização. Olha lá, no parágrafo 7 está dizendo, ó, no entanto, talvez surjam algumas perguntas sobre como devemos tratar ex-membro fora que for expulso. Somos gratos de que Deus proveu na sua palavra respostas e orientações que podemos ter certeza que são perfeitas, justas e equativas. Será mesmo? Será que o que a organização prega fora da Bíblia são perfeitos, justos e equativas? A palavra de Deus, sim, é justa, né, e equativa e perfeita. Mas será que a liderança da organização prega é a mesma coisa? Fica aí para vocês tirarem suas dúvidas. Né? Vocês mesmo ir atrás de tirar essas dúvidas. Em certa ocasião, um homem da congregação de Corinto praticava imoralidade evidente. É aquela história do rapaz que se deitava com a própria madrasta. Só que o que acontece? Lá no relato de Coríntios, vocês vão ver lá no relato de Coríntios que nem todos viraram as costas para esse rapaz. Né? Que nem todos viraram as costas para ele. Apenas uma parte da congregação virou as costas para ele, mas não todos. Não todos. E vocês estão vendo aqui, ó, no parágrafo 9 também, né? Que estão falando, ó, que cesseis de manter convivência com fornicadores, querendo dizer inteiramente com fornicadores deste mundo, ou com os gananciosos, extorsores, ou com idólatras. Senão tereis realmente sair do mundo, que é 1 Coríntios 5, 9 e 10. Eles quase não citam esse texto de 1 Coríntios 5, 9 e 10 aqui. Por quê? Porque não tem como você escapar dessa realidade, né, Ruth? Porque você vai chegar na pessoa aí no seu serviço e perguntar para ela, você fornicou? Você adulterou? Você gananciou? Você é idólatra? Para você cessar a convivência com ele? Não teria nem lógica, né, fazer um negócio desse, né? Então você vê como é que a organização do Testemunho de Jeová, ela tenta de todas as maneiras distorcer a palavra de Deus, né, e fazer com que as pessoas, com que se endosse o ostracismo entre as famílias, né? Esse ostracismo que é um ato criminoso, covarde, né, que não merece qualquer tipo de apoio, não tem qualquer base bíblica, né? Qualquer base bíblica não tem isso. Né? Eu mostrei para vocês aqui, né, que o próprio, numa live anterior, que o próprio KS, né, ele já mostra que você pode sim ter associação com seu parente, né, e que a liderança da congregação nada pode fazer contra isso. Eu mostrei para vocês aqui no KS de 91 e no de 2020. O meu parceiro Ricardo também é a mesma coisa, ele mostrou no KS de 91. Né? A gente entrou em contato, né, e começamos a pesquisar, porque eu também não sabia dessa informação no KS de 91, apesar de eu ter todas as edições do KS, mas a gente não consegue ler tudo, né, não consegue pesquisar tudo. E a gente entrou em contato e acabou que a gente descobriu, né, que há 33 anos praticamente, né, a lei da denunciação já não é o que vem sido endossada aí nos congressos, nas assembleias, né,
de abandono familiar, né, de endossar o ostracismo. Mostrei para vocês aí, né? Eu devia ter deixado aqui para mostrar de novo. Né, que não, engraçado que eu tenho o KS aqui, eu vou mostrar para vocês de novo aqui no KS, aonde está escrito. Está aqui no computador, deixa-me só ver aqui. Deixa eu ver, está aqui. Na realidade, Tiago, tem a orientação de que pode se manter, sim, contato com a família, ressalvando aí que eles não querem contato que se trate de assuntos espirituais, na verdade, sim, doutrinas, né, das TJs, eles não querem que fale sobre isso. Bem, até aí vamos até respeitar algo também que eles não têm o direito de interferir. Mas vamos deixar como está. Mas só que eles querem que o que perdure é o que eles já ensinaram na Sentinela de 81, na de 63, se eu não estou enganada, no Mantenha-se no Amor de Deus, toda aquela situação mesmo que é para afastar, que é para cessar, que é para ter contato zero. Eles querem que isso permaneça. Embora o KS atualizado fale que com parente você pode. Porém, os membros não têm acesso a essa informação. Exatamente. Eu vou aqui até compartilhar com vocês de novo a tela, né? Aonde está escrito aqui, deixa eu só fazer aqui, ó. Compartilhar tela. Aí, ó. Esse tá conseguindo ver aí, Ruth, certinho? Tá carregando. Então agora, prestar atenção a vós mesmos e a todo o rebanho. Aí, esse é o KS de 1991, pessoal. Era o KS quando meu pai era líder da congregação, né? Onde ele tinha esse KS na época, né? Esse KS de 1991. Ele é um catado das edições anteriores, daquele KS que eu mostrei para vocês anteriormente, de 81, e dos dois primeiros, de 77 e 79. Esse aqui é um catado de todos esses 3 KS. Olha lá, o KS, vocês verem aí, ó. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a letra para vocês verem melhor. Surgiu uma pergunta, depois que deixa de ser ancião, devolve o livro? Devolve. Tem que devolver, aí eles botam fogo, eles incineram o livro que era da pessoa. Eles não dão para outra pessoa, não. Eles metem fogo no livro. Aí, ó, vocês veem aí, ó, KS 91-T. Os defensores da organização não vinham aqui dizer que nós estamos falando coisa que não é verdade. Porque vem, vocês sabem que vem. Vou mostrar para vocês aqui. Onde está? Deixa eu ver aqui. Olha lá, aqui, ó. Tá bem aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Olha lá. KS 91 vem dizendo lá. Normalmente, um parente íntimo não seria desassociado por associar-se com o desassociado, a menos que haja associação espiritual. Associação espiritual é o quê? É você ler a Bíblia com seu parente, seja um filho, né, seu marido, sua mãe, seu sobrinho, seu neto. E essa é a associação espiritual que eles falam. Vocês estão vendo aí, claramente aí, ó lá. Não seria dissociado por associar-se com o dissociado. Um parente íntimo. Isso quer dizer o quê? Pai, mãe, tio, tia, avô, avó, primo. Tudo é teu parente íntimo. São do seu ciclo familiar. São parente íntimo. E aqui não está dizendo que é só quem está dentro da sua casa. Deixando isso bem claro, né, para os defensores aí da organização que vem dizer que nós estamos mentindo. Não, isso aqui é o que está escrito no KS deles. Olha lá. Normalmente, um parente íntimo não seria desassociado por associar-se com o desassociado, a menos que haja associação espiritual ou esforços para justificar ou desculpar o proceder errado. O que é justificar o proceder errado? É você falar abertamente seu pai, sua mãe, sua tia, seu primo, seu avô, seu cachorro, seu papagaio, ir lá e dizer: eu discordo dessa ação. Começar a disseminar isso entre o pessoal, entre a congregação, no caso. Aí, né, aí a coisa entorna para o teu lado. Mas vocês estão vendo aí, né, que não é desassociado se você
continuar associando com seu filho, independente de morar na sua casa ou não. Isso aí vocês estão vendo aí no KS. Estou mostrando para vocês aí, ó. KS 91P. Vocês estão vendo aí? Então, quer dizer, o ostracismo, ele é igual a Ruth falou aí há poucos minutos, ele é só pregado por fora. Eles querem continuar com essas normas erradas deles, né, por fora. Porque vocês mesmo viram aí no KS agora, eu acabei de mostrar para vocês, que a lei é bem diferente, já vai fazer o quê? 33 anos. 33 anos que a lei, que a doutrina da associação foi mudada. Que se você tem um filho de associado, um pai de associado, uma mãe de associado, e você, independente de você morar na mesma casa dela ou não, ela te ligar, você pode atender o telefone dela e falar com ela normalmente. Você pode ir lá na casa dela, tomar um café, dormir lá, fazer o que você quiser lá normalmente. Vocês acabaram de ver aí. Vocês estão vendo? É por isso que a gente começou essa campanha, pessoal. Porque chega disso. Chega. Basta o ostracismo. A gente passou aí, ó, há 4 anos atrás, a fazer agora 4 anos atrás, no dia 20 de março, né, de 2020, foi quando estourou, né, a Covid-19 no país. E isso ceifou quase 1 milhão de pessoas só aqui no Brasil. Só aqui no Brasil, quase 1 milhão de pessoas. Então, o ostracismo não cabe mais na sociedade. Depois de tudo que nós passamos, de perdas de parentes, que muitos perderam parente, perderam filho, perderam pai, perderam mãe, perderam tio, perderam avô, perderam pessoas que até hoje sentem falta. Eu sinto muita falta do amigo que perdi. Perdi 6 amigos, né, com essa doença. Sinto falta deles. Né? Lembro com muito carinho de todos eles, né, que eram pessoas muito boas, pessoas excelentes. Né? A gente E pessoas até hoje, infelizmente, a gente vê pessoa abraçando ideia de ostracismo, ideia de separação de famílias. Até hoje a gente vê gente assim, mesmo depois de tudo que passamos, de toda essa tristeza que a gente passou, de ver pessoas morrer em fila de hospital, né, ver crianças sofrer em fila de hospital. Quantas e quantas vezes a gente abriu o jornal ali, ó, né, e o jornal mostrando lá crianças sofrendo, até adultos, idosos sofrendo em fila de hospital, em corredor do hospital. Será que tudo isso que aconteceu, gente, não serve como lição para a gente começar a pensar que o ostracismo não cabe mais na sociedade? Que você disciplinar uma pessoa, você repreender uma pessoa, está bem longe de você ostracizar, bem longe de abandono, bem longe de desprezo. Será que não é hora a gente começar a pensar nisso? Em tudo que a gente passou no passado, né? Com toda essa crise que esse vírus trouxe no mundo inteiro, as coisas começaram a aumentar, começou a, entre aspas, faltar alimento, porque, né, se endossava que ia faltar alimento, o pessoal ia tudo doido no supermercado. Eu lembro que eu era representante comercial, a gente passou um aperto danado com isso. A gente cortou um doce, vocês não têm noção do doce que a gente passou por conta dessa situação. Pessoas chegavam no mercado e já iam empurrando tudo para o carrinho. Não estava nem aí para os outros que estavam atrás. E era difícil de você convencer uma pessoa de que tinha gente mais para trás. Ele queria saber só dele. Os outros que se danassem. Então, será que não é hora a gente começar a pensar em tudo isso? Tirar lições dessas situações? Situações de morte, de perda. Será que já não chegou a hora? Em pleno século XXI, a gente vai chegar em 1/4 do século XXI. Né? O ano que vem nós vamos chegar em 2025, se Deus quiser. Espero que todos nós chegamos até lá. Né? Vamos chegar a 1/4 do século XXI. Será que já não é hora de pensar, né, que separação de família, que ostracismo, que desprezo, igual a Ruth falou, que a própria filha, né, bloqueou a mãe de conversar com a mãe, porque a mãe não mais concorda com as crenças dela. Você acha que isso aí, né, se você estiver vendo aí, né, será que isso mesmo, é isso mesmo que o Deus verdadeiro quer de cada um de nós? Será que isso cabe na sociedade? Será que já não chegou a hora de a gente pensar, a gente começar a entender o que realmente faz a diferença na comunidade? Será que não chegou a hora de pensar? Vamos pensar nisso, pessoal. Por isso que a gente está aí nessa luta aí, ó,
né? O Fabiano teve essa ideia magnífica aí da petição, né? Para poder a gente conseguir aí as 800.000 assinaturas, 1 milhão de assinaturas, né? Que seria o ideal, seria 1 milhão de assinaturas, é a nossa meta, conseguir 1 milhão de assinaturas, né? E a gente dá um basta no ostracismo. Um basta. Chega de ostracismo. Chega. Ruth, por favor, eu já falei demais. Pois é, Thiago, com respeito às assinaturas, as pessoas precisam entender uma coisa. Não precisa ter medo de absolutamente nada, certo? Chega das amarras, dos grilhões lá da torre de vigilância da JW.org. Chega. Já perdemos tudo que tínhamos para perder. Então, por que ter medo? Se tem medo ainda, perca. Perca esse medo, porque fomos escravizados durante muitos anos. Muitos de nós aqui nascemos nesse sistema sectário, não tivemos a oportunidade que outros estão tendo hoje de ter esse tipo de informação e se afastar e não entrar. Nós não tivemos essa sorte. A grande maioria que está aqui não teve essa sorte. Felizmente, despertamos graças ao advento da internet, graças a tantas informações que vieram aí enxurrando as redes, e à nossa disposição também de prestar atenção no que estava sendo apresentado, ao invés de simplesmente tapar os ouvidos. Então, a ideia hoje foi mostrar um pouquinho do que é que um desassociado sofre, que é um ato criminoso, isso ficou bem claro. A fala do Fabiano foi muito bem colocada quando ele diz que são 2 mundos, e realmente é um mundo real e o mundo do corpo governante, que é regido por suas próprias leis. Você acabou de mostrar aí para todo mundo ver. Eles têm todos, não é somente esse manual, existem outros manuais que vão reger todas as normas, todos os protocolos que acontecem lá dentro. Tudo é muito bem organizado. Então, está na hora de sair da zona de conforto, na verdade, já passou há muito tempo. Se cada ex-membro denunciar, se cada ex-membro assinar essa petição, vamos conseguir o número que nós estamos querendo. Espero confiantemente que consigamos agora. E se não conseguir agora, vamos continuar até conseguir. Disso eu tenho certeza que vamos fazer. Certo? E outra coisa que eu acho que é interessante, seria muito interessante que outros youtubers, colegas seus, eles possam também se unir nessa campanha, tá? E em seus canais também chamar a atenção, tá? Para essa petição, divulgar mesmo, porque quanto mais gente, melhor. E assim, não é somente para ex-membros, não é somente para quem ainda está lá despertando já, é para todo mundo, é para conhecimento público. As pessoas precisam saber sobre o ostracismo velado que ocorre dentro da organização e que traz sofrimentos que não vão ter cura, gente. Vai amenizar com o tempo. Mas as sequelas que a desassociação traz, na verdade, não é a desassociação em si, é o que acontece depois da desassociação. As sequelas que isso traz, não tem terapia no mundo que vai tratar você. Todo mundo vai ficar com a marca para o resto da vida. Tá? Uma mãe de 69 anos se vê abandonada por uma filha, porque ela está seguindo dogmas de homens. Eu tenho pena dela, eu não tenho raiva, não, ao contrário, pena. E outra coisa que eu quero salientar, cada live dessa que é feita não tem o intuito de fomentar discurso de ódio. A gente sempre fala isso, deixa sempre muito claro. Nós não estamos falando de testemunhas de Jeová como pessoas individuais, porque essas pessoas estão seguindo uma liderança, estão seguindo uma doutrina que aprenderam e uma fé que elas nutriram em algo. Então, elas também são pessoas que estão numa situação muito delicada, tá? Então, a ideia aqui não é promover discurso de ódio para que ninguém saia aí pensando coisas, né? Todo mundo é ruim porque é do testemunho de Jeová, não. A gente está falando da liderança que ensina todas essas doutrinas perniciosas para esses membros que estão lá, acreditando piamente que tudo aquilo é verdade. Então é isso, vamos sair da zona de conforto, vamos começar a pesquisar e divulgar aí as informações. Muito obrigada mais uma vez, Samael, pela oportunidade, pelo convite, e um grande abraço a todos.
Tamo junto, Ruth. Tamo junto. Estou deixando mais uma vez aí, pessoal, a prescrição pública, a petição pública, né, para vocês tá entrando aí e tá assinando, né? Quem não assinou ainda, peço mais uma vez que assine. Todo mundo que for ver esse vídeo aí, eu vou deixar ela em comentário fixado no canal, né? Assim que terminar a live, eu vou deixar ela em comentário fixado no canal aí para vocês tá podendo entrar e poder assinar, né? E deixar seu alô lá também, né? Nos comentários. Né? Um alô curto, né? Não precisa ser muito longo, né? Apoiando a causa. Isso é muito importante para nós. Então, pessoal, é isso aí que a gente queria estar passando para vocês hoje, né? Eu estou preparando uma outra live, né? Essa live vai ser uma live bem mais complicada, né? Mas é necessário também que se faça, né? A gente vai estar mostrando aqui um documento, né? Que foi nos vazado, né? E eu quero mostrar esse documento para vocês, né? Vai causar revolta em muita gente, mas isso é necessário que a gente possa, que as pessoas saibam a verdade, que as pessoas saibam o que realmente acontece. Né? Vou trazer vídeo, né, de defensores da organização aqui, né, que defende tal prática, né, e vou mostrar o documento, né, onde prova que a organização também defende tal prática. Então é isso aí, pessoal. Eu estou montando a live, que eu quero fazer uma live não muito longa, né, uma live curta, né, só para mostrar mesmo para vocês aí, né, o que realmente é, né, o que realmente acontece nos bastidores, que é importante vocês saberem, né? Vocês têm direito de saber o que realmente acontece nos bastidores da seita. No mais, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, né? Deixa eu estender aqui um boa tarde para quem não falei, né? Deixa eu ver aqui, o Cosme, meu parceiro, eu te mando para você, Cosme, o KS 91, todos que você quiser aí, nós manda para você, não tem problema não. Se você quiser aí, fala aí para nós manda para você. Divanilce, minha querida, muito boa tarde. Agora já é boa noite, né? Já é 7h37, já é boa noite. Muito boa noite, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está aqui. Ovo Frito, meu parceiro, tamo junto, sempre aí nos apoiando. Muito obrigado pelo apoio. G, Deus me livre. Muito obrigado, minha querida. Tamo junto. Grande abraço. Valmir Pereira, meu parceiro, tamo junto. Muito obrigado por você estar presente aqui conosco. Meu amigo Pablo Lima, né? Já falei. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Pessoal, quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, né? Para poder nos ajudar a levar essas informações a mais e mais pessoas, né? Estamos aí quase chegando a 1.400 pessoas, né? 1.400 inscritos, né? Por favor, aí, o pessoal que não se inscreveu ainda, né? Eu disse que ia me afastar, mas esse projeto do Fabiano me fez mudar de ideia, né? Eu abracei a causa, né? A gente tem causas boas, a gente tem que abraçar essas causas, né? Como se diz, a causa da minoria a gente tem que abraçar, né? A gente acabar com esse sofrimento dessas pessoas, dessas famílias, né? Então eu sempre gosto de estar enganjado com essas causas, né? De ajuda familiar, né? De gritar por justiça a essas famílias. Eu sempre gosto de estar enganjado nesse tipo de ação. Então por isso que eu resolvi voltar, né? Resolvi abraçar a causa, e enquanto não chegar a 1 milhão de assinaturas, né, eu vou continuar aqui, vindo aqui, falando com vocês, pedindo ajuda, pedindo as assinaturas, e é isso aí, pessoal, tamo junto, que Deus possa abençoar a todos, né, suas famílias, vocês, né, que possamos ter um bom fim de semana, né, se beber não dirija, né, quero ver todo mundo aqui na próxima live novamente, né, e é isso aí, mais uma vez eu convido o pessoal que não se inscreveu, quando se inscrever, ativar a sineca de notificações aí para não perder nossos conteúdos, né? Que é muito importante que você ative a sinequinha de notificações, que assim que a gente estiver lançando aqui uma nova live, você já receber já de antemão, né? A live para você estar por dentro das informações. E é isso aí, tamo junto. Minha querida Ruth, mais uma vez, muito obrigado pela presença. É sempre uma satisfação tê-la aqui comigo, né? Não preciso nem falar que você está aqui. Tamo junto sempre. Uma parceirona que eu não cobra aluguel. Não cobra aluguel.
parceirona que eu tenho aqui na dissidência, um zelo impressionante, né? Isso não é demagogia, você sabe, que é algo verdadeiro, sinceríssimo. A gente tem uma parceria muito boa, muito, muito boa mesmo. E eu agradeço muito a Deus por ter te posto no meu caminho. É uma das pessoas que eu tenho um zelo enorme, pode ter certeza. Enorme, Obrigada. enorme, enorme. Muito obrigado pela sua parceria, de verdade. E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Até a próxima live. Que Deus abençoe todo mundo aí. Tchau, boa noite.